Autos e Motos TV. Olá, tudo bem? Autos e Motos começando mais uma vez a semana aqui no estúdio da TV Aratu. E hoje nós vamos falar sobre serviços e cuidados com o carro, né? Muitas vezes você tem um veículo com 2, 3 anos de uso e começa o ano, vem aí uma série de cuidados que você deve ter para você manter o carro em bom funcionamento. Aqui no estúdio eu estou com o Lorenzo Gobira, professor do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal da Bahia. Professor, primeira pergunta bem objetiva e direta, né? Naturalmente, carro requer cuidados, né? Quais são os cuidados básicos aí que o proprietário deve ter para que ele aproveite o veículo ao longo do ano e que ele tenha o carro em bom funcionamento? Bom dia, Roberto. É um prazer, é uma satisfação muito grande estar aqui no programa. Bom, todos os veículos, eles têm, todos os carros têm um conjunto muito grande de equipamentos e de dispositivos. Muitos deles são de conforto, outros são de controle e outros são de segurança. Então, o motorista, a pessoa que usa o veículo, tem que tomar cuidado permanente com esses sistemas todos, principalmente com sistemas de segurança, que são aqueles que, em condições normais, você não percebe sua utilidade, mas que em situações em que o veículo precisa ser exigido, ele tem que funcionar na sua plenitude. Então, nesse caso, o motorista ele tem 2 parâmetros principais para seguir. Um é o manual do fabricante, que ele é mandatório, ou seja, ele vai conter ali as condições mínimas de segurança e de procedimentos que o motorista deve seguir. E o outro é o bom senso do condutor. Se você percebe que o seu carro é usado em situações extremas, então você tem que tomar cuidados adicionais. Se você anda em zonas rurais, se você anda em zona muito na estrada, se você anda muito na cidade, tem peculiaridades que são típicas de quem tem esse tipo de trânsito. 2 pontos aí que terminam sendo o mesmo assunto, né? Primeiro é o seguinte, quando você vai comprar um veículo usado, principalmente os seminovos, o proprietário, o vendedor, sempre comenta assim, esse carro fez um checklist de 40 itens, 50 itens, né? Por outro lado, para o dono do veículo vender, ele tem que também ter alguns cuidados para que ele coloque esse carro no mercado, para que ele consiga um preço de acordo com o que ele deseja. São 2 pontos que terminam indo para manutenção, né? Correto. 2 assuntos. Correto. Como é que o consumidor ele pode identificar um carro levando em consideração esse checklist? Bom, a primeira coisa que ele tem que observar é o que o checklist revisou, tá certo? Então, quando você compra um veículo, os itens de segurança têm que estar 100% funcionando, 100% operacionais. Os outros itens de conforto, os outros itens do carro, dificilmente você vai conseguir cobrir a totalidade deles. Então, vai muito da experiência do comprador e também é sempre recomendável que ele tenha um mecânico de confiança para que ele leve o veículo até o mecânico e o mecânico dele faça uma avaliação geral. A outra pergunta é em cima da visão do dono do carro, né? O que é que ele deve realmente cuidar para que ele coloque o carro para vender? E não esqueça que carro depreciado, valor menor, né? A depreciação do carro é justamente a percepção das pessoas de que os sistemas do carro já não estão tão bons quanto eram quando a fábrica entregou. Também existe um componente de vaidade, né? As pessoas querem um carro que seja bonito, que tenha a roda pretinha, que não tenha risco, que não tenha amassos. Então, do ponto de vista do proprietário do carro, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter as revisões do fabricante atendidas em dia, os serviços que ele fez que estão fora da previsão. Por exemplo, quebrou um para-brisa,
você teve que trocar uma correia prematuramente, você teve que falhou o freio, você fez uma revisão de freio, trocou o fluido. Então, é recomendável para o proprietário do veículo que ele tenha um histórico dessas manutenções guardadas e que entregue para o novo, o adquirente, né? Exato. Vou pedir a Eduardo para colocar a lista. Eu fiz uma lista aí de alguns pontos onde quem tem carro deve ficar atento, né? Então, assim, cuidados com o carro, né? Embreagem, né? O sistema de embreagem é o que praticamente tira o carro da imobilidade, né? Quais são os cuidados que ele deve ter para que esse carro ele ande bem? Bom, a embreagem é um sistema que está ali preso ali, encaixado entre motor e câmbio, que normalmente não tem o que ser feito com relação à embreagem. Então, você não vai limpar a embreagem, você não vai lubrificar a embreagem, você não vai fazer nada com a embreagem. O cuidado principal do motorista é conduzir o carro utilizando a embreagem de maneira correta, sem acelerar demasiado nas partidas, sem fazer uma meia embreagem com o motor acelerado demais. Isso aí é o que vai garantir que a embreagem tenha uma vida longa dentro do esperado dela, para a vida útil dela. Outro ponto, sistema de arrefecimento e o radiador, né? As pessoas às vezes colocam só combustível, né? Esquecem de checar alguns itens que estão ali como componentes agregados ao motor. Bom, o sistema de arrefecimento, ele é o responsável, se você já reparou nos fins de semana prolongados, aqueles carros que param na beira da estrada normalmente estão com problema de arrefecimento. Carros, se você tem que subir serra, problema de arrefecimento é um calo aí quando tem que você ter não dá os manutenção. cuidados aí com o radiador, com as mangueiras, bomba d'água, reservatório de água, ventoinha. Os cuidados, o cuidado geral é o seguinte: toda semana, com o motor frio, sem dar antes de funcionar o motor, sem dar a partida, abra o capô uma vez por semana de preferência, vá lá no reservatório, abra, vê se o nível está ok. Se o nível estiver ok, beleza, é sinal de que não está tendo vazamento. Agora, só isso também não é suficiente. Periodicamente, você precisa ver o estado das mangueiras, o estado do radiador. Salvador é uma cidade que tem um problema intenso de maresia. Forte, né? Em algumas regiões, Boca do Rio, Amaralina, Armação. Só a título de informação, a maresia aqui da Orla de Salvador é uma das mais intensas do mundo. Ou seja, se você tem um carro e trafega aqui na Orla de Salvador, você vai ter problema de corrosão, corrosão precipitada, inclusive. Então, se esse é o seu trajeto cotidiano, você tem que lavar o radiador, passou por ali, bate uma águazinha no radiador de vez em quando. Professor, em algumas situações, antigamente os prazos de revisões eram em períodos maiores, né? 15 mil, aí baixou para 10 mil quilômetros rodados. Algumas fabricantes começaram a orientar a fazer com 7.500 e já chegou até indicação de 5 mil, né? Como é que se identifica um prazo razoável para que também ele cumpra o que está orientado no manual, mas ao mesmo tempo, se ele tiver um dinheiro sobrando ali, como é raro hoje, ele tiver com o dinheiro sobrando ali, ele fazer uma revisão com 3 mil, 4 mil quilômetros um pouquinho antes, é necessário porque aí o carro funciona bem, né? Correto. Inicialmente, a maioria dos carros previam a revisão geral aos 10 mil quilômetros. E qual é a razão? Qual é a razão de ser 15 mil, 10 mil e hoje os fabricantes recomendarem períodos mais curtos? É que, na média, as pessoas rodam 10 mil quilômetros por ano. Então, você dá uma parada anual, olha, vamos verificar aqui e fazer um check-up geral do carro. Então, os fabricantes viam que 10 mil quilômetros é o prazo razoável para que você tenha um desgaste
aceitável nas peças principais do carro. Então, recomendava-se 10 mil. Só que, à medida que a indústria automobilística foi evoluindo, novas peças foram sendo agregadas, novos conjuntos foram sendo colocados no veículo. E então, isso aí passou a... Você conduz um carro que contém muitas coisas tecnológicas, mecânicas, térmicas, que podem apresentar um desgaste prematuro. Então, alguns fabricantes já estão recomendando 7.500 e outros até com 5.000. Um componente importantíssimo, que é o único componente do veículo que toca o chão, são os pneus, né? A gente vê muitas pessoas vão abastecer e esquecem de calibrar. E chegou um momento que o pneu está tão desgastado que nem um serviço de fazer a troca dos pneus, o rodízio dos pneus, ou mesmo você identificar que os sulcos já estão gastos, é melhor comprar logo um novo, né? Pneu custa em torno de 250, 350 reais cada pneu, a depender do raio do pneu, né? Correto. Esse tipo de cuidado aí com a calibragem. O que é que um carro sem calibrar, fiquei um mês sem calibrar, o que é que pode causar no veículo? Olha, a calibragem dos pneus é um procedimento que deve ser feito pelo menos semanalmente. Você tem no manual do veículo todas as especificações do pneu, tamanho, diâmetro, qual é a largura do pneu recomendado e também a pressão recomendada. Muitos motoristas acham que é interessante botar uma pressãozinha extra. Então, o fabricante manda colocar 30 libras, ele coloca 35. Ou outros que são mais relaxados, ficam um mês sem rodar. Aí a pressão que estava ajustada para 30 cai para, digamos, para 27, 28. Qual é o risco disso? O risco disso é o seguinte: quando o pneu tem uma sobrepressão, a área de contato com o solo diminui. Quando ele tem uma baixa pressão, o pneu apoia muito no talão, na parte que não deveria ser tocar o chão. E nos dois casos, você perde atrito com o chão. Ou seja, qual é a consequência? No momento de uma frenagem mais forte... Falta de aderência. Se estiver chovendo, como na foto aí, piorou, né? Se estiver chovendo, como nessa foto aí, o carro pode... Aquaplanar, você puxa a direção e ele continua seguindo a direção que estava. Exatamente. Você perde o controle e é muito comum o carro aquaplanar em situações como essa. O motorista que se encontra nessa situação tem que ter muito controle, muito sangue frio para controlar um carro numa situação como essa. Às vezes não é possível. Exatamente. Autos e Motos trazendo um tema importante. Está começando o ano, todo mundo aproveitando, viajando. Então, assim, eu sempre faço matérias no meu site autosimotos.com, que está no portal daqui da TV Aratu, alertando os cuidados de manutenção do carro antes da viagem e também depois da viagem, né? Porque às vezes você volta de uma viagem e você rodou ali, vamos lá, 2.000 quilômetros, 1.000 quilômetros, e aí no retorno começa a transitar em situação urbana e esqueceu que fez uma viagem longa, né? Então, assim, é bom sempre ter um tema como esse, trazendo aqui pessoas especializadas que conhecem bem a mecânica do veículo para fazer uma orientação. Eu vou pedir a Eduardo aí para colocar a lista de SUVs mais vendidos no Brasil em 2019, categoria essa que cada vez mais tem modelos, e o brasileiro que antigamente comprava perua, hoje não tem mais Station Wagon. Se você pegar o portfólio das montadoras, não tem Station Wagon, e esses modelos aí, todos eles aí foram lançados de 2015 para cá, para você ver como o perfil do brasileiro mudou. Jeep Renegade foi o grande líder em 2019, com 68.726 unidades, foi restilizado em 2018, finalzinho de 2018, quer dizer, o primeiro ano cheio
do Jeep Renegade, que é feito na mesma fábrica da FCA em Pernambuco com o Compass. Quer dizer, o Compass ano passado foi o líder, ano passado não, 2018, e Renegade tomou aí a frente aí em 2019, na sequência dos 10 SUVs mais vendidos no mercado brasileiro. Hyundai Creta, com 57.480 unidades. O Nissan Kicks, que eu acho que é um carro bem resolvido para a situação urbana. A Nissan oferece só um motor 1.6, mas é um carro assim, que tem um design bem moderninho. É um hatch crossover. Aí vem aí o Honda HR-V, com 49.488 unidades em quinto colocado. Volkswagen T-Cross também, primeiro ano cheio em 2019, aí já desbancou aí de cara o EcoSport, que foi o pioneiro desse segmento aí, lançado em 2003, aqui, feito aqui na fábrica de Camaçari. Renault Captur, o outro Renault Duster, que vai ser reestilizado, já tem lançamento confirmado para março do novo Duster aí, emplacou 26.090 unidades, ficando em nono colocado, e fechando aí o Citroën Cactus, C4 Cactus, novo carro também, com 16.438 unidades, dados da Fenabrave, fechando o ano de 2019. Todos esses carros aí, com controle de tração, controle de estabilidade, tecnologia embarcada. Hoje em dia os carros praticamente são carros com multimídia, onde você consegue fazer emparelhamento do smartphone com seus aplicativos ali na tela do multimídia. E isso requer também manutenção. É o conforto, né? É o conforto. Então, tem o controle de tração, controle de estabilidade, que é a segurança, com freios ABS, cadeirinha Isofix, de fixação Isofix, mas essa tecnologia que hoje os modelos mais atuais têm oferecido, tem que ter cuidado também, né, professor? Com certeza, com certeza. Todo equipamento está sujeito ao desgaste, todo equipamento está sujeito a precisar de manutenção. Uhum. Então, tudo isso aí requer que você periodicamente faça uma revisão, faça uma manutenção e mantenha seu carro funcionando e com conforto e segurança, é o ideal. Antes da gente falar dos SUVs aí, a gente estava comentando sobre pneus, né? Pneus funciona ali com conjunto de freios e suspensão também, que são itens aí onde o proprietário tem que estar sempre alerta. Com certeza. O pneu é um dos itens mais importantes para a segurança e para o controle do veículo. Uma coisa interessante que as pessoas às vezes não sabem é que pneu tem prazo de validade e tem prazo de uso, né? Aí, ó, sistema de freio aí, eu peguei aí esses componentes do sistema de freios aí, o tambor, pastilha, então são componentes que ficam por dentro, que você, o tempo todo, você está usando, né? E você Correto. não sabe o desgaste ali, então essa manutenção aí, na hora da revisão, é importante solicitar ao mecânico para fazer uma observação criteriosa no sistema de freios. O sistema de freio é um sistema bastante importante também. A gente tem que observar o seguinte, se o seu carro é automático ou se o seu carro é manual, a manutenção é distinta, sabia? Porque o carro automático ele está sempre querendo tracionar. Então, isso força o freio um pouquinho mais do que o carro manual. O carro manual, o motorista parou, desengata a marcha e segura no freio. O carro automático, ele para, segura no freio, na hora de partir, ele simplesmente solta o freio e o carro começa a andar. Então, isso provoca um esforço adicional no freio. Então, se o carro é automático, você tem que ter um cuidado adicional. E o sistema de freio, ele deve ser revisto pelo menos a cada 20 mil quilômetros ou a cada 10 mil quilômetros, dependendo do uso do seu carro. Se o seu carro é automático, um pouquinho mais de cuidado, 10 mil quilômetros, ou seja, uma vez por ano, pelo menos, vai lá fazer uma revisão, ver o tambor, ver as pastilhas, ver a lona de freio, se tem riscos no disco de freio. No ano passado, professor, eu fiz um programa aqui só sobre velas. Então, às vezes as pessoas acham que o componente ali é mais um, né? Mais um dos 10 mil componentes de um carro, né? Mas uma vela desgastada,
carro não vai para lugar nenhum, né? A vela é interessante porque Uma pecinha desse tamanho, né, professor? é uma pecinha pequenininha, é barata, é fácil de ser trocada. E o seu mau uso, se ela tiver carbonizada ou se ela tiver um desgaste prematuro, ela simplesmente vai fazer o seu carro consumir mais combustível e diminuir sua potência. Ou seja, só coisa ruim, não é? Exatamente. Então, assim, o cuidado aí, ele deve ser bem criterioso aí para que você tenha... Deve ser criterioso. O fabricante recomenda, os fabricantes são quem recomendam a troca da vela. Tem vários tipos de vela, vela com um eletrodo, com 2 eletrodos, com 3 eletrodos. Depende da câmara de combustão. Então, cada fabricante recomenda a troca das velas. Não existe, não é manutenção. É troca mesmo? É troca mesmo. É troca. Não vale a pena fazer manutenção em vela. Tem aqueles mecânicos... pega aqui... Raspa a vela ali... Dá um polimentozinho aqui, ela vai ficar... É melhor trocar porque... É melhor trocar por 2 motivos. Primeiro, porque a distância entre os eletrodos, ela é medida e ela tem que ser precisa. É ela que vai dar a qualidade da faísca. Se você limpou, passou uma lixazinha, já trocou ali. Já mudou a distância. Se ela está carbonizada, já não vai soltar a centelha da mesma forma. E sendo um componente barato, pode ser que você pague para o seu mecânico mais caro para ele limpar a vela do que trocar a vela. Exatamente. Semana passada, na última segunda-feira, eu trouxe aqui 2 pilotos. No último sábado, houve um evento de drift e manobras radicais no estacionamento do estádio de Pituaçu. E ali era a Patrícia Nachmann, né, apresentadora do programa Metrópole Autos, e também que ela foi a mestre de cerimônias no evento. Tem algumas fotos dos carros que foram colocados lá para a turma fazer uma brincadeira de drift. Esse aí é um Ômega, né? Tem um vídeo também do 350Z que o piloto Chico Horner, que esteve aqui semana passada, aí é um Opala, eles fazendo aí os zerinhos. Na verdade, o único que fez a técnica do drift foi o piloto Chico Horner, né? Aí a turma fez a brincadeira das manobras radicais. Aí ficou de lado, mas é só para você ver que é técnica onde o piloto ele busca entrar nas curvas fazendo o esterçamento inverso na curva, né? Isso aí foi bom porque assim Salvador não tem com tanta frequência eventos como esse, e eles fizeram essa brincadeira no último sábado. Você quer fazer algum comentário, professor? Olha, simplesmente que o drift, ele está ali, na minha opinião, no limite da habilidade do piloto, porque controlar um veículo no limite da aderência, onde o pneu já está patinando. Pois é, só para você ter ideia... Você para a direita e para a esquerda. O Chico estava falando, o piloto, falando que ia usar no sábado 8 conjuntos de pneus. Correto. Porque depois de uma brincadeira aí de 2, 3 minutos, o pneu fica todo liso, né? Então, assim, para que ele tenha o desempenho, ele naturalmente tem que ter um pneu em bom estado, né? Correto. Tem inclusive você pode procurar no YouTube, tem o Tim Block, que é um piloto de DTM lá na Europa, né? Ele termina de fazer a apresentação dele e o pneu já era. Já era. Bem, Autos e Motos vai soltar aí também alguns eventos que vão acontecer. 10º Encontro Nacional de Motociclistas de Cícero Dantas, né? 7 e 8 de fevereiro, logo daqui a 15 dias, né? Na sequência aí tem primeiro aniversário aí do Falcões, em Feira de Santana, 15 de fevereiro. É sempre bom porque a turma de motogrupo se reúne e segue viagem aí para eventos. E tem esse evento aí do Motorfest, que eu não estou nem vendo, que eu estou com um problema sério, vou trocar de óculos. A data aí eu não estou conseguindo chegar. Mas enfim, esses eventos vão acontecer em fevereiro. Aqui no monitor.
de 31 de janeiro a 2 de fevereiro. Final de semana agora, né? Então, assim, para quem quer curtir o Motofest em águas termais aí, quer dizer, é bom porque a turma, você vê o tanto de grupo, de motogrupo que eles conseguem reunir e é uma família, né? A turma de motociclistas realmente surpreende, porque onde tem a galera de motociclista tem animação, tem shows e tem também, eles fazem um motopasseio na cidade, movimenta a cidade, isso é importante. Voltando aqui, professor Gobira, um ponto importante na hora da identificação das condições do veículo, né? A gente sabe que nem todo mundo tem um cuidado detalhado no dia a dia com o carro, né? Então, assim, Certo. esquecimento de fazer só o abastecimento não é por aí, né? Então, assim, na hora de fazer o abastecimento, alguns itens ali, como medição do óleo, podem ser feitos rapidamente, não só em casa, quanto no posto de combustível, né? Olha, quando você está fazendo o abastecimento, você para ali no posto, fica ali de 10 a 15 minutos para encher o tanque. Então, esse tempo já é o suficiente para você levantar o capô do carro e verificar nível de água, o limpador do para-brisa, água do reservatório do radiador. Os óleos, os fluidos, caso Os óleos, queira, os né? fluidos, caso queira. Principalmente óleo do motor. Óleo do motor, ele deve ser verificado pela manhã com o motor frio, mas se você estiver no posto, o motor está aquecido, pode olhar o nível de óleo. Só que ele naturalmente vai estar um pouquinho abaixo do que é o padrão. Por quê? Quando o motor funciona, o óleo é jogado desde o cabeçote até as paredes do motor onde o pistão trabalha. Então, esse nível, se o motor está aquecido, o óleo está circulando pelo motor. Mas, desde que o reservatório esteja completo, ao puxar a vareta do motor aquecido, ele vai mostrar um nível ainda adequado. Outro ponto importante que as pessoas só lembram em viagem à noite, luzes e faróis do veículo, né? Às vezes o farol queimou ou apagou, não foi a luz que queimou, né? Pode ter sido naquele compartimento que fica ali dentro, o fusível ali, né? Que é facilmente identificado e trocado também. Caixa de fusível ali vai fazer alguns componentes que tem a parte eletrônica para funcionar, né? Rádio, limpador de para-brisa, como é que é feita essa manutenção aí ou verificação? Esse é um item extremamente importante e atual, né? Porque se você pegar a estrada hoje, tá com o farol apagado, mesmo durante o dia, vai chegar uma multazinha para você em casa, que é uma coisa desagradável e aborrecimento é sempre melhor não ter. Uhum. Então, para que você não tenha esse tipo de aborrecimento, tem que testar os faróis do carro, o farolete, as luzes de freio, as luzes de seta. Está tudo funcionando bem? Excelente. Mas periodicamente façam. Foi? Ih, caiu. Bem, houve um problema técnico aqui. Posso continuar falando? Hã? Voltou? Voltando aqui, houve um problema técnico aqui no microfone e também no sinal. Voltando aqui, o professor estava falando dos cuidados com faróis, a parte eletrônica do veículo, né? Então, quando você sai à rua, principalmente à noite, que é quando você vai perceber mais, pode acontecer do farol falhar, das luzes de sinalização do veículo falhar. Então, isso aí não necessariamente quer dizer que o farol queimou. Pode ser problema no fusível. É simples, abre a caixa de fusível,
Os fusíveis são identificados. Então você troca, tira um fusível. Normalmente a caixa de fusível tem fusível reserva. Se você não tiver, você deve comprar para manter sempre reserva. E os fusíveis são identificados por cor, ou seja, tirou um verde, coloca um verde de volta no lugar. E aí então, se o problema for no fusível, ao trocar o fusível, o componente vai funcionar de novo. Algumas perguntas rápidas. Limpeza dos bicos de injetores, isso existe? Olha, é um serviço, tá ofertado certo? aí nas centros automotivos. As oficinas sempre oferecem limpeza de bico. A questão é a seguinte: o bico injetor, ele é autolimpante, ou seja, ele foi feito para funcionar indefinidamente. Descarbonização do motor quando se usa hoje a plataforma Flex. A descarbonização do motor, ela precisa ser verificada de tempos em tempos, porque principalmente com a qualidade do combustível que a gente usa. Principalmente a gasolina. Né? Principalmente a gasolina, mas o álcool também, às vezes, ele é adulterado. Existem casos em que o que você recebe, que você compra como gasolina, sequer é gasolina, não é uma mistura, sequer é gasolina. Então, quando você tem um combustível ruim, ele vai queimar mal, vai formar depósito de carvão, e isso aí vai criar uma borra na parte superior do cilindro. Verão, ar-condicionado, limpeza do filtro de ar do ar-condicionado. É importante. Limpeza de filtro de ar, deve ser periódica, principalmente quanto mais você for operar o ar, mais ar passa pelo filtro, mais o filtro entope. Então, você deve fazer a limpeza periódica por uma questão de funcionamento do ar e de saúde dos ocupantes também. O ar-condicionado também também tem revisão. Se o ar-condicionado não está operando bem, ou mesmo que esteja operando, é bom você fazer, digamos, você vai fazer uma viagem. Quando você quer fazer uma viagem, você quer que tudo funcione bem. E é justamente no momento em que você tem mais dificuldade de procurar alguém, um serviço. Então, vai lá, faz uma revisão, veja se a pressão de operação dele está adequada e boa viagem. O mais importante é ter o veículo em bom funcionamento. A ideia do programa hoje é um bate-papo aqui com o professor Gobira, né? Lourenço Gobira, do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal da Bahia. É bater um papo sobre os cuidados que o proprietário deve ter, porque muitas vezes a gente trabalha com a máquina, né? O carro é uma máquina, o carro tem sistemas, tem componentes, onde esses componentes e sistemas devem ser preservados, cuidados de maneira corretiva, de maneira preventiva também. Se você quiser algumas informações sobre revisões, no meu site autosemotos.com, e qualquer dúvida que queira que o professor responda, você pode mandar uma mensagem por e-mail, mr.nunes@gmail.com, ou mesmo no meu site lá tem uma área também de dúvidas. Então, se você quiser, você manda, eu repasso aqui para o professor, imediatamente eu posso retornar a resposta para você. Eu quero agradecer a presença do professor Lourenço Gobira, professor do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal da Bahia, e até a semana que vem. Vamos acelerar? Autos e Motos TV!